E a gente recebe aqui nos estúdios o professor Edson Trajano, economista e também pesquisador do NUPES. Professor, primeiro queria te agradecer por vir aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão do combustível, da cesta básica. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui com a equipe da TV Novo Tempo. As notícias não são boas, mas vamos conversar aqui sobre o assunto até para buscar alguma alternativa diante desse quadro de economia bastante debilitada, piorada em função da guerra. A gente percebe e já, né, na verdade, viu isso muito próximo, né, com relação ao aumento do valor do combustível e também da cesta básica. O que isso aí vai impactar lá na ponta? Isso aí acaba prejudicando de que forma o poder de compra do brasileiro? A população mais pobre gasta proporcionalmente mais a sua renda na aquisição de alimentos e itens básicos de um modo geral. Então, a inflação dos mais pobres, na média, tem sido maior do que a inflação média. Por exemplo, em 2021, nós fechamos a inflação oficial em torno de 10%, mas a alta no preço dos alimentos chegou a 17% em média. Mas produtos como carne, produtos como trigo, tomate, batata, subiu bem mais. Alguns deles chegaram a ter alta em torno aí, de 70%, como o preço do café. Ou seja, quem ganha um salário de quem ganha 10 salários mínimos, qual é o peso na alimentação, no gasto dessa renda? Vai variar aí entre 8% e 15%, dependendo da composição familiar. Mas aquele trabalhador que recebe um salário mínimo ou aposentado nessa condição, ele vai gastar em torno de 70% com a alimentação. Isso pode acabar gerando mais desigualdade social ainda, professor? Sim, a alta no preço dos alimentos acaba comprometendo essa questão da renda dos mais pobres, gerando uma maior desigualdade social. Por exemplo, em 2021, nós tivemos uma alta de 4,6% do PIB, que é a renda geral da economia. Só que, para os mais pobres, nós tivemos uma queda. Por exemplo, o salário real reduziu 11,4% em 2021. Nós tivemos ainda reflexo da pandemia, não há dúvida disso. Uma queda de 11% na renda do trabalho no Brasil e aí, consequentemente, o trabalhador gastando mais na hora de fazer suas compras. Professor, a nossa região aqui é uma região potencialmente industrial, né? A nossa capacidade de produção é muito grande, isso aí alavanca economicamente a nossa região. O que a guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar para a gente aqui? Nós temos aqui um impacto um pouco menor do que pensando na cadeia ligada ao setor do agronegócio. Mas nós temos indústrias ligadas ao setor, por exemplo, de indústria plástica, que utiliza petróleo também como matéria-prima. Então, nós tivemos uma alta no preço do petróleo, isso impacta nas cadeias produtivas, inclusive no processo de produção. Professor, acho que o grande assunto, né, o mais falado nos últimos dias é a questão do combustível, que acabou virando um vilão para muita gente, né? Nós vemos cidades do Vale aqui com um combustível próximo de R$ 7,00 o litro, né, da gasolina. A principal alta, né, o principal motivo dessa alta é a política de preços da Petrobras, já que, de forma bem rasa, né, já que a gente não é especialista nisso, você sim, mas eu não. A Petrobras, ela é uma estatal, mas tem capital aberto. E aí a gente vê um choque muito grande, porque se por um lado a estatal ela tenta beneficiar o povo, a empresa de capital aberto ela visa o lucro. Como é que a gente encontra essa equação? E isso é muito difícil. O que aconteceu? Nós tivemos, principalmente período de 2013 a 2015, várias questões ligadas à Petrobras, entre elas, processo de corrupção foi muito trabalhado na mídia, e prejuízo na Petrobras, até em função daquele momento, uma queda no preço do petróleo no mercado internacional em alguns momentos, e depois uma alta repentina em função de conflitos também externos naquele momento, incluindo principalmente a Líbia. E aí a Petrobras resolveu mudar a política de preços durante o governo Temer, fazendo uma paridade de preço com o mercado internacional de petróleo. Ao meu ver, esse foi o grande problema. Por quê? Quando você faz a paridade de preço ligada ao mercado internacional, isso é bom para o investidor, aquele que compra ações da empresa Petrobras, mas ruim para os consumidores. Aí a parte de empresa pública deixa a desejar nesse processo. Ou seja, a Petrobras deixa de fazer políticas públicas e trabalha como uma empresa de mercado.
talvez não seja o caminho uma intervenção muito forte da Petrobras, como ocorreu no governo Dilma. Mas também eu não posso deixar que o mercado regule o preço do petróleo, como aconteceu no governo Temer e governo Bolsonaro. 2021 retrata esse problema dessa política de preço da Petrobras. Lucro de mais de 100 bilhões de dólares, maior lucro da história de uma empresa brasileira, e o consumidor pagando 50% a mais no preço do combustível. Isso antes da guerra. Agora, com a guerra, essa situação piorou muito, porque aumenta ainda mais o preço do petróleo no mercado internacional e qual o resultado? Deve aumentar ainda mais o preço do combustível no Brasil, já com essa alta de 25% no preço do óleo diesel. E aí nós temos que pensar que a composição de custos da Petrobras não é ligada toda ela ao mercado internacional. Salário de funcionário da Petrobras não é corrigido em dólar, não é corrigido pelo preço do petróleo. Grande parte da produção de petróleo feita pela Petrobras é produzido no mercado brasileiro. Então, pensando por que eu tenho que fazer correção com os preços externos, se a maior parte da composição dos custos são preços locais. Então, esse é o grande problema. E aí se fala assim, e o governo federal tem condições de mexer nessa política? Claro que tem. Então, quem define a política de preço da Petrobras é o Conselho Gestor. E esse conselho é formado por 11 conselheiros, sendo 7 deles indicados pelo governo federal. Então, é possível discutir essa questão hoje no Brasil. A gente vê que o Senado aprovou, inclusive, um projeto, né, que agora foi para a Câmara Federal, para tentar deixar o ICMS nivelado no país todo. O que isso aí pode influenciar no preço do combustível? Sim, o Senado, o próprio Executivo tem trabalhado com isso também, achar maneiras de amenizar essa alta nos preços do combustível. Então, por exemplo, a proposta aprovada no Senado, ela reduz o ICMS. Só que aí tem já também processos dos governos estaduais questionando essa medida. Até porque vai afetar diretamente o fluxo do caixa dos estados, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, as 3 universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, recebem um percentual de ICMS. E o ICMS sobre a cadeia de combustível gira em torno aí de 14% do total. Então, se isso tem impacto, vai reduzir a arrecadação das universidades? Qual o impacto disso? E aí, eu vou perder parte dessa arrecadação. Qual o impacto disso na gestão da segurança pública, da educação, da saúde, que já enfrenta dificuldade? Então, é um desafio muito grande. Eu tenho muita preocupação no setor de combustível, sobretudo com óleo diesel. Por quê? Todas as cadeias produtivas têm impacto do óleo diesel. Vamos pensar no preço dos alimentos que acabamos de colocar aqui. Então, os produtores rurais hoje têm um custo de produção muito elevado com suas máquinas com o óleo diesel. O transporte feito com caminhões movido a óleo diesel. Então, ou seja, a alta no preço do óleo, que foi de 25%, impacta todas as cadeias produtivas, chegando, inclusive, aos preços dos alimentos. Agora, a gasolina já não tem o mesmo impacto em todas as cadeias produtivas. Por exemplo, o motorista que trabalha com aplicativo vai ter um custo muito mais elevado para tocar o seu negócio. Mas, de um modo geral, a opção pelo transporte público, se tiver um subsídio mais do óleo diesel, pode impactar em passagens mais baratas, o que não está acontecendo. Então, todas as cidades acabaram tendo uma alta no preço do transporte público e já estão planejando novas altas em função do custo de transporte. Então, seria importante você fazer uma política de subsídio ao óleo diesel e, consequentemente, valorizar mais o transporte público no país. Também tem uma preocupação na cadeia produtiva do trigo. Então, no mercado internacional, sobretudo nos Estados Unidos, nós já tivemos uma alta de 46% no preço do trigo, nesse momento, com a guerra. E aí, qual o resultado? Isso significa, no Brasil, pãozinho mais caro, macarrão mais caro, todas as massas de um modo geral. Isso é bastante preocupante também. Professor, para a gente terminar, dá para vislumbrar num futuro próximo algo que possa ser uma boa notícia para os brasileiros, no sentido de que vai baixar o preço da gasolina, o consumidor vai conseguir comprar o alimento mais barato? Que projeção que a gente tem para o futuro?
Primeiro, a boa notícia que todos nós esperamos é o fim da guerra. E não há dúvida que essa é a notícia que vai impactar em todas as atividades econômicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é pensar em mudanças na política econômica também no mercado brasileiro. Eu não posso deixar uma empresa que opera em um mercado praticamente sozinha, tem poucos outros concorrentes, fazer uma política de preços de mercado. Então, é necessária uma intervenção, sim, na política de preço, trabalhando com planilha de custo para a empresa Petrobras. Acionistas vão chiar? Sim, não há dúvida disso, mas eu tenho que pensar que uma empresa que tem a maioria das ações pertencente ao povo brasileiro tem que trabalhar para atender esse povo brasileiro. Então, vamos esperar que isso ocorra e isso contribua para a queda no preço dos combustíveis, de modo geral. Tem uma preocupação muito grande em relação ao setor de fertilizantes. A região centro-oeste brasileira hoje só produz com fertilizantes. E o aumento no preço dos fertilizantes impacta toda essa cadeia produtiva. Então, a boa notícia esperada por todos nós é o fim da guerra, não há dúvida disso. E a gente espera que isso acabe logo, né, professor? Sim. Professor, queria te agradecer, já deixando o convite para uma próxima vinda aqui para a gente continuar esse assunto, um assunto tão importante que impacta todos nós e que a gente espera que muito em breve a gente volte aqui a conversar e possa dar uma notícia ao contrário do que a gente está conversando hoje aqui, né, professor? Com certeza. Vamos esperar que daqui a uns 15 dias nós possamos conversar de novo sobre economia, com um cenário mais positivo, já com a guerra terminada. Então tá certo. Obrigado, professor. Obrigado. A gente está chegando ao final de mais uma edição do Jornal Setorial. O final de semana está chegando aí. Segunda-feira nós temos um novo encontro. Eu espero você ao meio-dia. Tchau.